Olá, boa noite. Aqui é o professor Tiago, da sétima turma do mestrado de Educação Física na UNB do ProF. Hoje vamos bater um pequeno papo aqui a respeito da educação física de uma forma republicana e democrática. Seria possível? Sim, é possível. Primeiramente, temos que compreender o que seria uma escola democrática e republicana. No sentido amplo, teremos que entender como sendo ampliado para todas as pessoas, as crianças e jovens, o direito a ter esse conhecimento sobre essa nova forma de ver a educação física, saindo de uma visão limitada, né, do ponto de vista técnico e de resultados, passando por um aspecto mais cultural que podemos abordar mais à frente. Temos dois pilares fundamentais que é em relação à democracia e à república, que seriam esse aspecto de poder haver a participação de todos e haver um comprometimento com a formação crítica desses cidadãos. Para isso, temos que compreender o processo ao qual foi elencado a educação física ao longo dos tempos. Nesse momento, temos que entender que ao longo dos anos houve uma transformação radical, a princípio nos anos 80, quando houve o movimento renovador. Até lá, era basicamente a educação física formada em termos tradicionais, com fins esportivos e de resultados, que tinha no fundo questões ideológicas e políticas. O modelo era tradicional, instrumento político e focava bastante no rendimento e uma prática puramente uma atividade, sem reflexão e buscando apenas resultados para fortalecimento do esporte nacional. O movimento renovador ele vem exatamente no sentido contrário, para que pudéssemos compreender a parte cultural da educação física, envolvendo toda a sociedade, com a inclusão de todos, independente de classe social, de idade, de questões étnicas, raciais, e que tivesse uma amplitude no conhecimento cultural dessas crianças e jovens. É importante salientar a questão da legislação nesse processo, que foi modificado, desde a LDB, passando pela Constituição, pela BNCC, foram marcos interessantes que puderam dar um embasamento para que pudesse ser aplicado realmente essa educação física de um modelo republicano e democrático, como é o ideal. Nesse sentido, a questão da cultura corporal de movimento é fundamental termos o conhecimento, assim como diz Marco Garcia Neira. A cultura passou a ser o foco da educação física, saindo apenas daquela questão esportivista e ampliando o leque para o movimento de uma forma ampla, social e cultural. Assim, além do esporte, englobaremos as danças, as ginásticas, os jogos, as lutas e as práticas de aventuras, indo muito além do esporte, daquele modelo tradicional anteriormente citado, e passando para um modelo crítico. Esse modelo crítico vem quando o jovem entender, compreender, criticar e argumentar sobre todas as questões corporais ao qual ele está inserido na prática de educação física. Temos que ter em mente a questão dos direitos em relação a quando se trata de democracia. E esse aqui é um dado importante, aplicando a questão que hoje 80% das escolas são públicas, né? E que apenas 45% delas têm práticas realmente críticas, e a abordagem crítica se aplica em apenas 30%, porque ainda existe uma tendência a se aplicar aquele modelo tradicional, ou seja, debater essa questão de uma educação física democrática é fundamental. Temos que entender também os princípios da democracia em ação. Os princípios seriam o acesso universal, a reflexão crítica, respeito à diversidade e uma formação cidadã. Nesse sentido, o papel do professor é fundamental. Ele sai de um técnico esportivo e passa a ser um mediador cultural, ou seja, ele tem que compreender toda a inserção da educação física dentro da sociedade para poder ampliar e fazer que as crianças tenham acesso a esse tipo de cultura e essa diversidade de conhecimentos. Saindo da teoria até a prática, né, passando por diagnóstico, um planejamento bem feito, mediação e uma avaliação adequada com os conceitos atuais de democracia. A educação física ela vem no sentido de formar cidadãos, ampliando o conhecimento, a participação social, a autonomia e a criticidade. Existe uma síntese desse percurso, que a gente sai da escala tradicional, passa pelo momento renovador, que é fundamental, e entramos numa escala democrática, que é o qual objetivamos no dia de hoje. Então, vamos juntos conhecer essa nova educação física. Esse é apenas um simples modelo para que nós possamos compreender e dar uma real dimensão do tamanho da importância da educação física para nossos jovens, consequentemente, para o nosso país.